com essas perguntas que foram feitas, então nomes fictícios irão ser criados. Alfredo perguntou: treinador, sua equipe precisa de uma vitória expressiva de 6-0 para se classificar. Como o senhor pretende equilibrar a necessidade de atacar e a necessidade de manter a consistência defensiva, especialmente considerando que algumas decisões táticas recentes geram dúvidas entre os torcedores? É, primeiramente, boa noite, né? Eu venho a você, Riel e Lucas, a Gabriel Portuga por estar aqui presente, fazendo essas perguntas aí para mim. E dar essa oportunidade, primeira vez, né? Falar com a imprensa, né? Porque eu tenho escutado muita coisa nesse período aí de gestão, desde que eu entrei, desde que eu assumi meu trabalho, meu posto. E vamos lá, quanto à pergunta, minha experiência no La Fama, né, dá algumas ideias táticas, não, então algumas ideias táticas para tentar colocar a equipe para frente, fazer esse 6-0, vai em busca do 6-0, né? É possível, se há a possibilidade de classificação, mesmo que seja mínima, a gente vai para cima, mesmo sabendo que a equipe de Honduras é muito mais experiente, é, tem, tem mais rodagem, tá com o treinador, o Eda, há muito mais tempo, e tem já um estilo de jogo bem definido. Mesmo assim, eu tenho algumas ideias táticas para esse jogo, que vão dar uma boa solidez defensiva, assim, espero, e a gente vai conseguir um bom apoio na frente, né? Então, eu acho que a partida tem tudo para ser bem interessante, assim, no conflito tático, né? Nas ideias diferentes, taticamente falando. E ver, né? A gente pode aproveitar o que dá para aproveitar, o que dá para sair, né, nesse jogo. E se Deus quiser, a gente se classificar para a Série A das Ligas das Nações do Caribe. O treinador estar fumando é algo que me deixa um pouco mais confiante na nossa classificação. Uma pergunta aqui do Jorge. Treinador Adriel Aric, o que tem em mente e o que deu errado para o time sair com um resultado tão insatisfatório diante do adversário tecnicamente mais fraco? E o que pretende fazer nesse jogo para conseguir o resultado esperado? O adversário mais fraco, no caso, sendo Bermudas. Bermudas, falando do jogo passado. No jogo passado, é, assim, tem coisas que fogem do nosso controle completamente. Né? A atuação do goleiro, do Bel, foi completamente fora da curva. É coisa que não dá para a gente prever. Né? A gente consegue planejar, fazer um planejamento do que os nossos jogadores podem entregar, e isso a maior parte conseguiram com a tarefa. Eu gosto muito desse grupo que está aqui comigo. São bons jogadores e cumpriram com o seu dever, mas o goleiro estava num dia inspirado. E a gente não pode tratar com desrespeito a seleção de Bermudas ou a seleção de Dominica ou qualquer outra seleção, né? E achar que somos os melhores do mundo. Não, a gente ainda está construindo, estamos pavimentando um caminho de tradição no futebol, né? E a seleção de Bermudas também já vem um treinador de mais tempo, né? Um trabalho melhor, e é muito do mérito do goleiro Bel, que fez uma partida espetacular, uma partida sensacional naquele jogo. Né? Então, foi isso que aconteceu. A ideia era pressionar no 4-4-2, né? Losango, né? Fazer um jogo de pressão num bloco médio. Acabou dando certo no primeiro momento, a gente conseguiu segurar muito dos lances de ataque de Bermudas e pegar ali na armadilha de meio de campo. Os jogadores conseguiram fazer isso bem. Só que foi uma noite inspirada da seleção bermudense. Né? Então, eu acho que esse é o Ok, de se ok. ressaltar. Uma pergunta aqui off-topic para meu amigo Portuga. Você tem a sua pergunta vai ser sobre esse jogo agora de Honduras ou sobre o jogo passado? Eu queria fazer uma pergunta aqui em tópico geral aqui. Nós estamos aqui só apresentando, né, Gabriel, aqui da TV Amostradinho. Eu queria estar perguntando aqui a respeito do seguinte, a gente viu aqui nos últimos jogos de Aruba que tiveram muitas alterações, não só de esquemas, mas de peças. A gente entende que vão ter jogos contra adversários até tecnicamente mais fracos e que é importante que tenha variação, que todos os jogadores sejam testados. Também se é reclamado quando não é feito isso, quando os jogadores ficam muito presos.
Mas eu queria saber se não se tem uma ideia de ter pelo menos algumas peças do time mais definidas, se essa mudança constante dos 11 jogadores não está causando problemas de entrosamento. Eu acho que agora já fechar uma ideia mais interessante para a seleção de Aruba, né? A gente tem muita coisa realmente, de fato. A gente tem muitas peças com características distintas, alguns jogadores já se conhecem, jogam há bastante tempo juntos, e a gente pode usar isso a nosso favor. Já foi citado anteriormente, é um fato. Mas assim, a equipe tem jogadores que jogam na liga com várias características distintas, né? Com treinadores de características distintas. Um tipo de jogo, o United joga de uma forma, o Racing joga de outra, a Britânia joga de outra, o La Fama de outra. Então chega na seleção, a gente precisa pegar todos esses jogadores e familiarizá-los de uma maneira rápida com o esquema tático. Né? Como vocês bem sabem, eu tenho uma afinidade maior com futebol defensivo, com estilo de jogo defensivo, que garanta os resultados, né? E tentei implementar nos primeiros momentos, a equipe até que pegou bem algumas coisas. E eu acho que em algum momento isso vai ser novamente. Mas nesse momento é importante, eu acho, aproveitar a Liga das Nações da Norte, que por mais que seja uma oportunidade de ouro para a gente estar na elite da Liga das Nações, ainda assim é algo que a diretoria não está dando uma certa importância, né? Me tiraram um pouco desse fardo, justamente por já ter conseguido acesso na temporada, na sessão passada, né? Da Série C para a Série B, então a gente já está classificado para a Copa Ouro. Então, tem menos estresse quanto a isso. Então, eu estou aproveitando muito para testar as táticas ofensivas, para ver a possibilidade de um time mais ofensivo durante o jogo. Né? Escutei algumas críticas, atendi essas críticas, e tentar propor mais jogo, ver como o time se comporta propondo o jogo. Tá, a última pergunta sobre o jogo passado e aí a gente vai agora falar só sobre o próximo jogo. Sobre o jogo passado, recebi a pergunta que é simplesmente: primeiramente, queria parabenizar o grandíssimo treinador Adriel. Em seguida, quero reiterar que apesar da apresentação horrorosa, do futebol patético, da falta de vontade dos jogadores, do excesso de tentativas, entre aspas, pífias e de todas as pataquadas apresentadas em campo, o que realmente importa é o resultado final. E o resultado final foi a vitória. Queria perguntar se acha que apesar da dificuldade, ainda existe a possibilidade de uma qualificação histórica em Aruba, de Aruba. Claro que é uma possibilidade. Eu agradeço muito a quem fez a pergunta. A gente pode ter se atrapalhado em alguns momentos, realmente, mas eu confio no meu grupo de jogadores, eu confio no grupo de jogadores que eu tenho. É um grupo de jogadores jovens, né? Experientes, mas com muita habilidade. Então, em alguns momentos fica um pouco tenso, mas como eu falei, respondendo já das primeiras perguntas, eu acho que o time conseguiu levar bem com a pressão que estava sobre si e tentar entregar aquilo que foi pedido antes do começo do Não. jogo. Né? E eu acho que sim, logicamente há uma grande não uma grande possibilidade nos dados, na estatística, mas no nosso coração dos nossos jogadores, que a gente pode se classificar sim e conseguir uma vitória histórica contra o Honduras e cravar mais uma atuação da seleção arubenha no futebol e se provar cada vez mais uma seleção disposta, cada vez mais disposta, cada vez mais apta a estar na elite do futebol, não só da América do Norte, mas como do mundo inteiro. Ok, vamos ter só mais duas perguntas para finalizar, então vamos para a penúltima pergunta. Qual o seu critério para escolher a tática? Vimos que no começo, uma parmegiana e com oscilação do plantel, você adota táticas ainda mais exóticas. Gostaria de saber qual ponto que você quer chegar com essas ideias e por que sempre que dá errado retorna aos tradicionais 4-3-3, 4-4-2. Testar. Testar. A gente está tendo a oportunidade de testar agora. A ideia é os jogadores se adaptarem a vários
modos de jogo diferentes, e eu também me adaptar aos jogadores que eu tenho, as peças que eu tenho, ver o que presta e o que não presta, né? Aquele 4-4-2 que foi aí menosprezado por quem fez essa pergunta, né? De maneira covarde, deu muitos resultados no começo dos nossos treinos, né? O 4-4-2 que investe no 5-3-2 de vez em quando, né? Dependendo da disposição das peças. E só que querendo tática mais ofensiva. Teve momentos que eu quis ver o time jogando mais de defesa que jogava anteriormente, né? Então, a ideia é testar, a ideia é testar. Eu estou seguindo essa competição como uma competição teste, né? Os jogos importantes, os jogos mais a sério, a gente vai ter contra a República Dominicana, contra Cuba, que é valendo vaga na Copa. Esse é o nosso objetivo. E, pelo menos para mim, eu fico feliz, assim, de tá vendo agora. Eu espero que esse jogo me dê resultado, mas uma ideia mais fixa do que pode ser esse time, do que a gente pode fechar de um time titular mesmo e tentar manter isso até mais para frente, né? Até as fases mais posteriores da classificação para a Copa do Mundo, né? Dos jogos de classificação para a Copa do Mundo. Então o objetivo é testar. O objetivo é testar. A gente tentou aquele 4-4-2, um modelo mais italiano, com catenagem, né, que alterna com 5-3-2 dependendo da situação de jogo. E deu certo sim. Os resultados não mentem quanto a isso, né? A gente já testou o 4-3-3, viu que em alguns momentos funciona, em outros momentos não funciona, né? Já usamos do 4-2-3-1, 4-4-2 losango, enfim. O importante é testar. Estamos testando e eu estou gostando dos testes nesse momento. E o futuro para a gente é muito promissor. O futuro que a Certo. gente tem pela frente é muito promissor. Vamos aqui para a última pergunta e aí depois dela você pode falar um pouco com sua torcida. Mas a última pergunta vem do blog Aruba Sports, no qual pergunta o seguinte: diante de um cenário considerado catastrófico por muitos, como que você pretende contornar a situação da seleção de Aruba e trazer o respeito que essa seleção merece? Não há crise. Não há crise. A gente tem uma tentativa implementar crise de um cenário catastrófico que não existe, né? Eu entendo algumas posições de alguns membros da imprensa de desconfiança com algumas escolhas táticas de algumas peças que eu coloco de alguns jogadores em alguns lugares específicos, né? E alguns testes que eu tenho de jogadores em posições diferentes, mas que para mim, vendo esses jogadores nos treinos, combinam mais, né? Vendo quais são as suas valências, né? Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, consigo vê-los em certas posições. Eu consigo entender essa desconfiança, mas não há crise, não há crise. A Aruba consegue vencer, pode falar que não convence, que não dá show, mas é como eu falei, não é do meu estilo, não é do meu feitio, meu trabalho é ganhar jogos, e estamos ganhando jogos à medida do possível. E também é um trabalho de se acostumar, de acostumar esses jogadores que estão jogando numa liga que agora está ganhando, né? Acostumar esses jogadores com um nível de pressão, um nível de maior do que estava antes, e colocar a Aruba como uma seleção nacional, que não era. Não era. 2 anos atrás, quem falava de Aruba no cenário mundial? Ninguém. A Aruba era uma das últimas seleções no ranking da FIFA. Hoje já subiu 13 posições. 14 posições. Né? Então não há crise. Não há crise. O que tem é uma tentativa de pedir algo mais que não tem como fazer. Uma seleção que agora está construindo sua tradição nesse momento, está construindo a tradição agora. E eu tenho fé que a gente vai conseguir sim firmar essa tradição, que a gente vai conseguir ter mais conquistas e ser uma seleção mais no cenário mundial, mas com isso vem trabalho. Não há crise e eu tenho que um trabalho muito grande de blindar os meus jogadores e me blindar também, né? De manter a cabeça no lugar, de não
perder o foco por causa de algumas críticas infundadas que são feitas pela imprensa. E para finalizar, aproveitar essa aí para o jogo, falar justamente sobre muitas das críticas são feitas de maneira infundada. Por exemplo, muitos queriam a colocação do João na lateral esquerda, como reserva do JP. O João não sabia jogar de lateral esquerda. O João conseguiu aprender a jogar de lateral esquerdo treinando comigo no La Fama. Você consegue jogar de lateral esquerdo fazendo esse tipo de tática. E hoje ele consegue desempenhar a função. Mas é um processo que demora. Um processo que demanda tempo. Brendola foi testado outras vezes. Eu sei que essa são interessante para ele também na lateral esquerda, porque a gente tem falta de peças na lateral esquerda. Além do JP Coisa Ruim, que obviamente é um jogador muito fora de série, mas além dele a gente tinha peças para aquela posição, não tinha reserva para aquela posição, e o Brendola tinha sido treinado pelo Guisca, pelo Autuori naquela posição, então ele já tinha um certo domínio ali naquela zona do campo, né? O Ellison, por exemplo, jogando às vezes de segundo atacante, jogando como segundo atacante ou de centroavante, é um jogador que consegue fazer essas funções de vez em quando, né? E fez bons jogos quando precisou, dependendo do tático que a gente entrar. Mas eu entendo ele mais como um segundo, um meia central, né? Mas o que o jogo pediu, eu tenho que saber gerir minhas peças. O Álvaro é um jogador que tem uma capacidade de fazer alguns jogos na lógico que não é uma posição que ele está mais acostumado, mas dá para trabalhar com ele na zaga. Eu tenho confiança de trabalhar com ele na zaga, né? Então é isso. Eu só peço confiança por parte da torcida, da imprensa, que a gente vai conseguir fazer o trabalho. Não criar esse clima de crise, né? Eu peço um pouco de solidariedade, que a gente vai conseguir sim alcançar nossos objetivos no prazo. E caso não consiga, ou fazer um trabalho realmente muito complicado, conseguir com muita dificuldade esses objetivos, eu mesmo peço o desligamento, eu entrego o meu cargo para alguém que seja mais capaz do que eu. Enquanto a gente está começando o trabalho, eu acho que o que tem que ser dado é um voto de confiança por parte da torcida, da imprensa e paciência. Muito obrigado pela atenção e por me escutarem, né, pela primeira vez. Obrigado. É,